E aí pessoal, beleza? Bem-vindos aqui ao primeiro vídeo do canal Motorista Sincero. Diferente dos canais que já tem aí, né, no YouTube, eu não venho falar de Uber, não venho falar de InDrive, nem de 99. Eu venho falar do que realmente acontece, de como que é o dia a dia. E começo o canal com esse vídeo que eu venho tirar dúvida ou esclarecer algumas coisas, algumas dúvidas, né, que muitos motoristas têm, que é a questão de comprar ou alugar. Muita gente fica naquela dúvida, né, mas será que é melhor alugar? Será que é melhor comprar? O que é mais vantajoso, né? E eu sou motorista de aplicativo há 6 anos. Já trabalhei com carro alugado e hoje eu trabalho com o meu carro. Então eu resolvi nesse ano de 2022 fazer um balanço para mostrar a diferença de como seria se meu carro ainda fosse alugado e como foi com o meu carro sendo meu, né? Eu pagando o financiamento e todos os custos que o carro próprio me traz, certo? Então, a seguir, eu vou colocar para vocês aqui as planilhas mostrando essas diferenças do meu carro e do carro se fosse alugado, beleza? Segura aí que vou entrar aqui com as planilhas para mostrar para vocês. Pessoal, eu vou tentar ser o mais breve possível para explicar para vocês aqui as diferenças das planilhas, tá? Então aqui eu tenho a minha planilha com o resultado de exercício do ano de 2022 do meu carro próprio, sendo o meu, e tenho também do carro se fosse alugado, tá? Pra gente ver as diferenças aí, o que realmente vale a pena. Então vamos lá, primeiro no meu carro aqui, receita bruta, isso aqui é o total que eu faturei no ano, bruto, né? Trabalhando aí ao longo de 12 meses, eu trabalho de segunda a sábado, domingos e feriados não trabalho, sábados, se eu tiver compromisso, não trabalho também. Caso contrário, minha carga horária é de segunda a sábado, 8 horas por dia, tá? Então aqui é o bruto, 95 mil. Meu carro me custou por ano 21.808, que é o financiamento que eu pago mensal. No ano eu tenho esse valor aí. Combustível, eu gastei 25.900, isso porque eu tenho kit gás, tá? Então, kit gás aí, naquele período que o combustível chegou a quase R$7, esse me deu ainda um total de 25 mil, né? Depois a gente vai ver no carro alugado quanto foi, se realmente a diferença valeu a pena. IPVA, 2.200. Licenciamento, a taxa, né? Que é isso aí, é para todo mundo, não tem jeito. Multas. E aí, subtraindo tudo isso aqui, eu chego a um lucro bruto de 43.852, certo? Porém, daqui nós temos tudo isso aqui para subtrair. O que é isso aqui? Isso aqui são os gastos que eu tenho com manutenções preventivas e corretivas, trocas de óleos e filtros, pneus, parte de suspensão, freios, parte elétrica, seguro, custo de lava rápido e as taxas do InDrive, né? Que para quem trabalha com InDrive sabe que a gente tem que fazer recargas como se fosse um sistema de crédito. Então vamos lá. Os 43 mil, que é meu lucro bruto, eu preciso subtrair todos esses gastos que o carro me dá, o carro sendo meu. Então eu tive 2.162 de trocas de óleos do motor e filtros, aqui já está incluso todos os filtros e os óleos, tá? O meu carro é automático, eu tenho um Nissan Versa SL 2019, então eu tenho que trocar o óleo do câmbio e os filtros. Aqui eu gastei 1.860, já está incluso todos os óleos e os filtros. No meu carro são 2 filtros, um interno e um externo. Aqui os filtros do GNV, que também temos que fazer as trocas, né? Quem tem GNV sabe. Pneus. Aqui alguém pode achar, nossa, mas você gastou muito dinheiro com pneu. Porém o meu carro é roda 16 e eu só uso os pneus da Continental.
Eu acho que compensa, são mais caros, mas eu acho que para no nosso caso que roda muito, eu acho que vale a pena o investimento porque eles duram mais e tem uma resistência maior, tá? Então é isso aí. Freios aqui também tá incluso as pastilhas e discos, que algumas das vezes eu troquei disco. Que suspensão tá incluso tudo, tá? Bandeja, bucha, amortecedor. Eu não coloquei aqui item por item porque ficaria muita coisa, então eu coloquei tudo que engloba a suspensão, tá? Que tá incluso tudo. 2.333. Aí aqui correia do alternador, chegou a quilometragem, precisei fazer a troca. Meu carro não tem correia dentada, mas tem a correia do alternador, tá? Lâmpadas também, para onde podem achar que eu gastei, ficou caro minhas lâmpadas, mas é que eu uso lâmpadas de LED, custa um pouquinho mais, tá bom? Aí aqui tem bateria, não necessariamente vai ter isso sempre. No meu caso eu tive esse ano porque deu a vida útil da minha bateria. Meu carro ele nunca foi trocado, então chegou os 5 anos de uso dela, ela morreu. Então aqui no meu caso entrou bateria, mas é um item que provavelmente só vai entrar de 4 em 4 anos aí, tá? Aqui eu tive uma pequena colisão, né? Dei um vacilinho que me custou R$500. Meu seguro anual 3.019. Em drive gastei 2.570 ao longo dos 12 meses com as recargas, tive esse total no ano. Lava rápido 415. E aqui também, para alguns pode falar, nossa, você gastou muito pouco, hein? Você tá lavando aonde? Eu lavo em casa na maioria das vezes. E quando eu vou no lava rápido, eu lavo só por fora. Eu mesmo limpo por dentro, que também já é uma forma de eu economizar nas lavagens, entendeu? Então assim, para quem tem disposição, vale a pena lavar em casa. Eu sou muito chato, então nunca lavo rápido, lavo igual eu. Então eu mesmo lavo, tá? E aí, subtraindo tudo isso aqui que eu acabei de falar, chegamos ao lucro líquido, meu. Meu lucro líquido aqui, então, no caso, foi R$ 26.637,14. Então, dos 43 mil, me restou, na verdade, esse foi meu lucro, tá? Então, não sei se quem tem carro faz assim dessa forma, mas o certo, você precisa ter esse balanço aí, para você realmente saber quanto você tá ganhando, quanto tá te lucrando, você manter um carro que te dá todos esses gastos que eu tive aqui. Claro, pessoal, que varia de carro para carro, tá? Tem pessoas que têm um custo bem menor do que o meu, por exemplo, em trocas de óleo aqui, tem carros que saem mais barato. Carros mecânicos já não teria esses 1.800 aqui de troca de óleo de câmbio. Por mais que tenha a troca da embreagem, mas eu acredito que trocando todo o kit de embreagem não chegaria a esse valor, tá? Para quem não tem GNV, não teria filtros, não teria gasto com filtros, entendeu? Tem pessoas que têm carros com roda aro 14, aro 15, que são mais baratos os pneus, então aqui também o valor já seria menor. Então assim, tem que lembrar que tudo é variável, tudo depende do carro. O meu carro, como eu disse, é um Nissan Versa SL, né, o top de linha dele, automático. Então é um puta de um carro, para quem tem sabe, confortável, só não atende o black, é espaçoso, não quebra. Aqui vocês podem ver que eu só gastei mesmo com preventivas, né? Então, só que algumas coisas é caro, né? Ainda mais quando você opta em usar coisas de melhor qualidade, melhores marcas, tá? Então tudo varia. Então aqui, 26.637. Aí, a título de curiosidade, se você pegar esse valor, você vai ver que a sua média líquida mensal é de 2.200, no caso aqui foi 2.200, tá? Ah não, você tá doido? Eu tenho 4.000, 5.000, 3.000 e pouco, 4.000 e pouco de lucro líquido mensal. Sim, não é todo mês que a gente tem despesas com manutenções caras, né? Não é todo mês que a gente gasta tanto. Mas assim, quando a gente faz um balanço anual, que é o correto, a gente descobre que na verdade, se for fazer mesmo uma análise, isso aqui é uma média, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, média líquida, tá? Mas é lógico que no mês a mês a gente tem um faturamento líquido maior, mas juntando tudo dá esse aglomerado aqui, que até aqui embaixo aqui, ó, melhor para visualizar aqui, ó, 16 mil. Então assim,
É muita coisa, né? Mas lembrando, isso varia de carro para carro. O que é essa planilha aqui? Custo total com carro próprio. Aqui eu fiz só para realmente a gente ter uma melhor visualização. Eu peguei todo o custo, todo o gasto que o carro sendo meu me deu no ano. Eu tirei daqui dessa planilha grande e só coloquei aqui para ficar melhor de visualizar. Então, ó, todos os gastos que o carro alugado não me dá e que o meu carro sendo meu me deu, chegou nesse total aqui, ó, R$16.077 por ano. Aí aqui, ó, licenciamento, PVA, seguro. Aqui eu coloquei todas as manutenções, joguei tudo aqui, tá? Tudo. Só separei as trocas de óleo, o óleo de câmbio e os filtros de GNV, tá? Então, teoricamente, esse valor aqui era para ser positivo se meu carro fosse alugado, ao invés de eu ter tido como gasto. E aí, igual eu fiz aqui em cima, esse valor me deu uma média de custo mensal de R$ 1.339,77, certo? Então vamos lembrar aqui por enquanto desse valor aqui, ó, 26.637. Agora vamos ver o cenário com o carro se fosse alugado. Mesma coisa, receita bruta, elas são iguais, né? Porque trabalharia da mesma forma. Aí aqui a diferença, o aluguel. Nesse caso aqui, a diferença ficou, né, razoável. No ano, o carro alugado é um valor de R$ 2.255,50, que pelo que eu vi é o valor de um sedã 1.0 básico, hoje nas locadoras. Daria um total de R$ 27.066 no ano, enquanto meu carro custou R$ 21.800, tá? Mas aqui daqui a pouco a gente vai ver a diferença com uma visão mais fácil. Combustível. Sem o GNV e com aquele aumento que teve de combustível, eu teria gasto 30.867 contra 25.965 com meu carro tendo GNV. Uma diferença aí de quase R$ 5.000, né? Bem considerável. Aí aqui multas também se repetem. Por quê? Eu tomaria multa do mesmo jeito, os valores seriam os mesmos, aqui nada muda, tá? Aqui nada muda. Então, subtraindo esses valores da minha receita bruta, eu teria um lucro bruto de 36.000. Aqui o meu lucro bruto foi 43.800 contra 36.039. Então, assim, o lucro bruto aqui está uma diferença também razoável, né? Porém, olha só o tamanho do que falta subtrair contra o tamanho que subtraiu aqui. Olha a diferença. Ó. Bem grande, né? Então, vamos lá. Aqui no caso do carro alugado, o que resta subtrair são as lavagens, que também os valores seriam os mesmos, 415. Aqui tem uma diferença que eu coloquei como imprevistos, no valor de 2.000. O que é esses imprevistos? Aqui, quem trabalha com carro alugado sabe que pode acontecer uma colisão em que você tenha que pagar, que às vezes não compensa você ir lá na locadora pagar a franquia. Então pode ser uma colisão, pode ser qualquer coisa, uma roda que você amasse num buraco, você tem que comprar outra roda, um pneu que você estoure, que você também tem que repor, enfim. Eu joguei o valor de 2.000 e esse valor de 2.000 é para esses tipos de situações adversas aí do dia a dia que pode acontecer quem trabalha com carro alugado. E aqui também é variável, esses 2.000 poderia ser maior, esse poderia ser menor. E também poderia ser zero. Às vezes o cara trabalhou um ano aí com o carro alugado e graças a Deus ele não teve nenhum problema, não teve nenhuma ocorrência em que viesse dar prejuízo para ele. Então aqui esses 2.000 também vocês podem considerar como variável, tá? Coloquei um valor de 2.000 porque acho que, né, dependendo aí do que possa acontecer, eu acho que é um valor que dá para simbolizar legal, mas é variável. O InDrive, que também se repete, mesma coisa, né? As recargas seriam feitas da mesma forma. E aqui entra
um item que eu acho que é a única coisa que atrapalha um pouquinho quem trabalha com carro alugado, que é os KMs excedidos, tá? O que é o KM excedido? Quem trabalha com carro alugado sabe, quem não trabalha, vou explicar rapidinho. O carro alugado, você normalmente tem um pacote de 5.000 km para rodar por mês de quilometragem. 5.000 por mês, tá? Quando você excede esses 5.000 km, e quem trabalha realmente todos os dias normalmente excede, né? Tem que pagar um valor por quilômetro ultrapassado, excedido. Aí eu estava pesquisando, eu vi que as locadoras variam de 35 até 50, 60 centavos por quilômetro. Então, eu coloquei aqui, nesse caso aqui, eu coloquei um meio termo, eu coloquei 40 centavos por quilômetro excedido, tá? Ou seja, esse valor aqui, ó, em azul, 8.418, porque eu marquei mês a mês quantos quilômetros eu rodei todos os meses para poder no final chegar nessa conta aqui. Então, se a gente tem 5.000 quilômetros por mês para rodar, a gente tem 60.000 quilômetros para rodar no ano, certo? No caso aqui, esses 8.418 foi o que eu excedi. Ou seja, eu rodei no ano de 2022 68.418 quilômetros. Então eu ultrapassei 8.418, certo? Então desses 8.418, eu multipliquei por 40 centavos, que cheguei a um total de R$ 3.367,20. Ou seja, isso aqui é o que eu tenho que pagar por ter excedido essa quilometragem. Então aqui a gente chega no X da questão. Do lucro bruto, a gente subtrai esses itens e aí a gente chega no X da questão, que foi 27.687,62. Opa! E aí? Foi maior ou menor que o meu carro? Alguém lembra? Vamos lá. Aqui com o meu carro, eu tive 26.637 de lucro líquido. Aqui foi 27.687. Ou seja, R$190 mais ou menos aí a mais do que o carro sendo meu. Nossa, mas o lucro bruto foi bem diferente, né? Então, aqui no meu carro o lucro bruto foi bem maior. Por quê? Porque a minha parcela do financiamento e o combustível é bem menor, foi bem menor do que o aluguel e o combustível do carro alugado. Mesmo tendo IPVA e licenciamento, meu lucro bruto ainda foi maior. Porém, o alugado não me dá esses gastos todos que o carro sendo meu me dá. O alugado só me dá, eu só me preocupo mesmo com combustível, lava rápido e o KM. E aí, como eu disse, os imprevistos podem acontecer ou não, né? Mas a preocupação que você tem é essa. Então, por isso o valor ficou maior, mesmo sendo o aluguel mais caro. Aí às vezes o pessoal fala, nossa, mas você paga 2.000 e pouco, você tem que trabalhar muito. Não, porque quando você tem o seu carro e você paga 1.800, 1.500, 1.600, você tem que ver quanto você está gastando no ano. E tem muita gente que não se preocupa em fazer essas contas. Eu já conversei com motoristas aí que, por exemplo, fala assim, eu pago, o carro alugado não tem IPVA, mas o IPVA é uma vez no ano só. É uma vez no ano só, mas se você soma o IPVA com todos os restos dos gastos que você vai ter, né, no final do ano você pode ter essa surpresa aqui. Então, né, no caso aqui, no meu caso, com o que eu pago por mês no meu carro, com o que eu gasto de combustível e com o que eu gastei de manutenções, eu valeria mais a pena ter trabalhado com carro alugado, mesmo o aluguel e o combustível ser um pouquinho mais alto, por não ter o gás. E aqui a média líquida do mês, 2.307 contra 2.219. Tá vendo a diferença? É pouca, mas tem. Isso porque eu não calculei depreciação, hein, pessoal? Se eu tivesse calculado depreciação, aí você tem que aí desanima até um pouquinho mais, tá? Que também tem essa, né? Quantos quilômetros o seu carro já tá, você que trabalha com carro próprio? Toma cuidado, que você só tá perdendo às vezes. Aqui eu fiz essa planilhinha para ficar mais fácil de visualizar as diferenças. Então olha aqui, ó.
mensalidade do alugado, meu financiamento por mês. Então aqui eu tenho uma diferença de R$423 a menos com o valor que eu pago no meu carro. É um valor razoável? É um valor razoável. Só que tem que lembrar que mesmo eu pagando menos, eu tenho todos esses gastos aqui para me preocupar ao longo do ano, né? E aqui o combustível, ó. O alugado eu gastei 30.860 e o meu 25.900. Aqui, ó, uma diferença bacana. Aqui tá em anual, tá? Aqui tá mensal, aqui tá anual. Então eu tive quase R$5.000 aí de diferença no gasto de combustível. Aqui tá um ponto positivo nessa questão por conta do GNV. Só que vamos olhar aqui uma coisa. Você vê que a diferença é grande, né? Aqui embaixo, ó, esse valor de 5.000 aqui é a diferença multiplicado por 12 meses. Então, essa diferença eu economizei no ano R$5.079 com o valor que eu pago no meu carro. Foi esse valor que eu economizei no ano. Tá? Esses 9.000 aqui, o que que é? É a economia do ano, do valor do carro alugado, mais o combustível, a diferença de combustível que eu teria se o carro fosse alugado, que me deu um total de R$6.095,52. Tá? Essa diferença aqui ainda foi menor do que o custo total de manutenções e documentações e seguro que o carro próprio me deu. Ó, aqui eu tive 16.077. Aqui, mesmo pagando mais caro na mensalidade e mesmo tendo um combustível mais caro no ano, eu ainda gastaria só 6.095. Uma diferença considerável, né? Uma diferença considerável, certo? Então, quando a gente enxerga dessa forma, às vezes a gente pode mudar o pensamento, né? Eu vejo muita gente falando, carro alugado não compensa, é melhor comprar, depende. O meu conselho aqui, baseado nesses dados, se você está pensando em comprar, quanto você vai pagar no financiamento? O carro vai te dar muito gasto? Se for, pensa bem, porque às vezes você acha que está tendo vantagens e na verdade você está perdendo dinheiro, deixando de lucrar mais. Por mais que a diferença é pouca, 26 contra 27 mil e pouco, mas é diferença. E é que nem eu disse, aqui você não tem depreciação, você não se preocupa com isso. Aqui você tem. Aqui, se você tiver um mês apertado e seu carro quebrar, você não se preocupa, você vai lá e troca. Aqui você não tem o que fazer, você tem que dar seus pulos e arrumar. E aqui também, dependendo da oficina, o cara vai olhar para você e vai falar, vai demorar 3 dias, você vai perder 3 dias de trabalho. Aqui, você não tem essa preocupação, você simplesmente troca por outro e continua trabalhando, não perde nenhum dia de trabalho, certo? Então, espero que ajude aí vocês a clarear mais aí a cabeça, né? Quem está pensando em começar a trabalhar e não sabe se compensa alugar, se compensa financiar. Quem já trabalha e está alugado e acha que é melhor mudar para o financiamento ou vice-versa. Então, baseado no meu gasto, acho que dá para vocês terem uma visão aí do que é mais vantajoso. Certo, pessoal? Então é isso aí. Valeu aí por terem ficado até o final. Tentei ser o mais breve, mas eu acho que para ficar, né, explicadinho legal, não tem como ser mais breve que isso. Mas é isso aí, valeu. Então, pessoal, como vocês puderam ver, apesar de tudo, apesar do combustível ser mais caro no ano, ter ficado mais caro no ano, apesar do aluguel, da mensalidade do aluguel ser mais alta do que o que eu pago no financiamento, o lucro líquido do carro alugado foi maior. A diferença, claro, foi pouca, 190 e poucos reais, se eu não estiver enganado. É que eu não deixei essa conta feita lá nas planilhas, mas acho que, se eu não me engano, dá isso. Mas, como eu disse, né, aí quando eu estou mostrando as planilhas, eu não calculei a depreciação do meu carro. Então, assim, imagina se eu tivesse calculado, aí a diferença talvez fosse ficar ainda maior,
na questão do lucro do carro alugado, né? Mas eu não calculei a depreciação, que o certo é calcular. Muitos motoristas acham que não tem nada a ver, mas tem sim, principalmente no nosso caso que roda muito, né? Mas é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse meu primeiro vídeo do canal. Fiquem atentos, acione o sininho, inscrevam-se, que vou estar sempre lançando vídeos aí, falando do dia a dia, né? Falando dos passageiros, das coisas loucas que acontecem com a gente que trabalha. Quem trabalha sabe, quem não trabalha, que gosta de ouvir, né, as nossas histórias, fiquem atentos aí que vou estar sempre lançando um vídeo no canal. Então, obrigado aí por terem visto até o final. Um abraço e bom 2023 para todos nós. Valeu!